Comece peneirando e misturando muito bem 500 gramas de farinha de trigo com 10 gramas de fermento biológico seco. Em um recipiente, coloque 2 ovos inteiros, 50 gramas de açúcar, 1 colher de sopa de sal, 100 gramas de manteiga ou margarina em ponto de pomada e 20 ml de óleo. Misture tudo isso muito bem até que forme um creme bem liso. Coloque agora 500 ml de água morna e mexa até que fique tudo muito bem misturado. Coloque agora de uma só vez neste creme a mistura de farinha de trigo com fermento biológico seco. E comece a misturar com uma colher de pau até que essa massa fique bem lisa. Vá acrescentando agora e aos poucos mais cerca de 700 gramas de farinha de trigo peneirada, sempre aos poucos. Se não precisar de colocar toda a farinha, não coloque. Vá fazendo este processo mexendo com a colher de pau sempre depois de cada adição de farinha de trigo. Faça isso até que você não consiga mais mexer com a colher de pau. E neste momento, comece a mexer com as pontas dos dedos até que a massa comece a desgrudar das laterais do recipiente e também das mãos. Passe a massa para uma bancada enfarinhada e comece a sovar a massa levemente até que ela fique bem macia e elástica. Pincele óleo em um recipiente, coloque a massa, cubra com filme plástico e deixe essa massa descansar por cerca de 20 minutos. Depois deste tempo, pincele óleo em toda a bancada, coloque a massa e comece a mexer nela somente para que ela perca a fermentação e volte ao seu estado normal. Divida essa massa em 2 pedaços iguais. Em seguida, faça 2 bolas de mesmo tamanho com esses pedaços de massa. Abra cada bola de massa individualmente em um retângulo de 40 cm de comprimento por 20 cm de largura. Pressione com as pontas dos dedos todas as laterais do retângulo de massa aberto. Isso vai ajudar na colagem da massa na hora de enrolar. Trace uma linha imaginária bem no centro da massa, dividindo a massa em 20 cm na parte superior e 20 cm na parte inferior, mas sem separar a massa. Pincele na superfície superior da massa aberta a mistura de ovo batido com açúcar. Isso vai ajudar na colagem do recheio. Na parte inferior, faça cortes formando 16 tiras de mesmo tamanho e largura, sem separar a massa. Divida agora o recheio em 2 partes iguais, pois faremos aqui 2 pães. Esse recheio é feito com 150 gramas de queijo tipo mussarela ralado e 150 gramas de queijo tipo parmesão ralado. Coloque a primeira parte do recheio na parte superior, espalhe e nivele muito bem. Trace uma linha imaginária na parte inferior da massa, por cima das tiras, dividindo 10 cm de cada lado.
mas sem separar a massa. Segure muito bem com o auxílio das pontas dos dedos de 2 em 2 tiras, bem por cima da linha imaginária, apertando bem para dar o efeito e o formato de uma gravata borboleta. Vá fazendo isso até chegar no fim da 16ª tira de massa. Comece a enrolar o retângulo de massa aberto, começando pela parte superior e terminando na parte inferior do retângulo de massa, revelando assim o efeito de gravata borboleta. Pressione com as pontas dos dedos as 2 laterais do cilindro de massa já enrolado para fechar bem o recheio dentro da massa. Faça isso também com a outra bola de massa. Acompanhe. Coloque os cilindros de massa já modelados na forma já untada e enfarinhada, sempre com as dobras para baixo. Insere a mistura de ovo batido com açúcar na superfície de cada pão já modelado. Coloque uma outra forma retangular vazia, maior do que esta, embaixo desta para que os pães não queimem a parte de baixo na hora de assar. Deixe esses pães descansarem até que um encontre um ao outro ainda dentro da forma. Depois deste tempo de descanso e com os pães já crescidos, leve os pães para assarem em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 40 minutos, até dourarem levemente a superfície de cada pão. Retire os pães do forno e, com eles ainda quentes, pincele manteiga derretida na superfície de cada um para ativar o brilho.